Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Pedimos aos queridos amigos que façam a sua avaliação sobre esta reflexão publicada no YouTube. Isso é importante para que nós possamos continuar a divulgar a mensagem cristã. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Jardim de Maria, aqui presentes, encarnados e desencarnados, nessa manhã de domingo de carnaval. Que as boas energias fluídicas desse espaço de amor e caridade possa penetrar o coração e a mente de cada um de nós, predispondo-nos à assimilação e aplicação dos conhecimentos sobre os quais refletiremos nessa venturosa manhã. Dada a gentileza da casa em facultar-me a escolha do tema, inclinei-me pelo assunto chegadas e partidas. Nós não vamos aqui reeditar o programa de Astrid Fontinelli, que tem esse nome, Chegadas e Partidas, nem tampouco relembrar os painéis de aeroporto sobre as chegadas e as partidas. Mas vamos conversar um pouco sobre a vinda e o retorno do espírito à pátria espiritual. E, a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: vida tem o espírito, que é imortal. Existência é o interregno entre a encarnação e a desencarnação. Viemos do plano espiritual, para onde retornaremos melhores do que chegamos, sem o qual teremos perdido essa maravilhosa oportunidade de progresso, que é a reencarnação. Mas quando escolhemos esse tema, ficamos pensando qual seria o número de pessoas que nascem e morrem diariamente no mundo, no planeta Terra. E descobrimos que existe um site da Worldometer que dá a cada minuto esses valores. E quando nós entramos no site, eram 22 horas e 29 minutos. No dia 12 de fevereiro, mais precisamente quinta-feira próxima passada. E aí nós percebemos que naquele dado instante haviam nascido no mundo 340.716 pessoas. E falecido, tinham morrido 160.584. E a primeira coisa que nos chamou a atenção foi que o número de nascidos era o dobro do número de desencarnados naquele momento. O número de chegadas era maior que o número de partidas. E imaginamos que isso reflete, de alguma forma, a necessidade de inúmeros espíritos possuem de reencarnar. Naquele instante, a população do mundo era de 8.275.545.360 pessoas. Número significativo. Mais significativo é sabermos que nós temos entre 20 e 30 bilhões de espíritos que precisam reencarnar na Terra para dar seguimento
ao seu processo de evolução espiritual. Mas vamos falar um pouquinho da chegada desse espírito quando vem do plano espiritual para a Terra. De acordo com a nossa amada doutrina dos espíritos, o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para esta tarefa. Na primeira situação, o espírito escolhe o gênero de provas que há de passar. E nisso consiste, evidentemente, que o seu livre-arbítrio, tal como nos ensina Allan Kardec na questão 258 de O Livro dos Espíritos. Na outra situação, ou seja, quando outros espíritos vão auxiliar o espírito reencarnante no seu planejamento reencarnatório, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazemos com a criancinha, e deixa a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, e que ela possa proceder então às suas escolhas. Também explicado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 262. São respostas que os espíritos superiores deram a Kardec nessas questões 258 e 262, que tratam exatamente de como funciona este aspecto do planejamento reencarnatório, autonomamente feito pelo próprio espírito ou com o auxílio de outros espíritos. O segundo aspecto que eu queria considerar é sobre a partida. E a partida se dá no que, nós chamamos morte, em que há uma separação do binômio espírito-corpo. O cantor Diogo Nogueira, em sua música Além do Espelho, em determinado momento ele diz: a vida é mesmo uma missão, a morte, uma ilusão, só sabe quem viveu. Isso nos leva de encontro a um postulado máximo da doutrina espírita, de que o espírito é imortal. Portanto, ele não morre. Quem morre é o corpo físico, que lhe serve de abrigo durante o período reencarnatório em que ele está vivendo a experiência terrena. Isso também nos faz recordar que lá no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, intitulado Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual, que no instante da morte a alma volta a ser espírito. Isto é, ela retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente quando da nossa reencarnação. Então nós somos verdadeiramente do plano espiritual. E nós viemos para a Terra para experienciar na matéria tudo aquilo que nos será necessário para que nós possamos progredir espiritualmente. Entendamos que morte não é partida. Costumeiramente, nós sempre ouvimos dizer sobre as pessoas que morreram: ele partiu. Não, ele não partiu. Ele retornou. Ele partiu quando o espírito veio do plano espiritual para a Terra. Aí, de fato, ele partiu. Veio, teve a experiência reencarnatória da Terra e depois retornou para o plano espiritual quando a criatura morreu e desencarnou. Então, essa diferença entre partir e retornar é importante nós entendermos. Quando reencarnamos, o espírito partiu de nossa origem, o mundo espiritual, para uma nova experiência corporal. Quando sobreveio a morte, o espírito, então, retorna, saindo do corpo físico e voltando para a sua morada original, para a pátria espiritual. Então, fixemos esse ponto
para não termos nenhuma dúvida. Quando somos espírito no mundo espiritual, estamos em casa, de onde saímos para a experiência corporal. Quando deixamos a matéria através da morte, estamos voltando para casa. Essa é a razão pela qual eu afirmo há muito tempo que todo espírito deve chegar no plano espiritual cantando "Estou de volta para o meu aconchego", trazendo na mala bastante saudade. Fundamental, e é exatamente o que acontece. Nós, o espírito, quando desencarna, ou seja, quando ele deixa o corpo físico e volta ou retorna para o plano espiritual, ele está voltando exatamente para o lugar de onde ele veio, para o seu aconchego. E evidentemente que levando na mala bastante saudade, além de toda a sua bagagem de boas e más ações que executou durante a sua estadia terrena. É importante esclarecer que não é a volta do espírito que determina a morte. Não, é a morte quem determina a volta do espírito para o plano espiritual. E se eu te disser que a morte é merecimento, você acredita? Mas eu não quero que você use o raciocínio seguinte. Não pense na morte de alguém que está há anos sofrendo em cima de uma cama, uma doença crônica degenerativa, mas na morte natural. Na morte natural. Daquela pessoa que morre por decurso de prazo, ou seja, terminou o seu fluido vital, terminou a sua experiência terrena, ela morre, o espírito desencarna naturalmente. Para a gente entender isso, também precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Agora a questão 132. Questão 132, Kardec perguntou: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais lhe responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vamos prestar bem atenção no verbo. Deus lhes impõe. Então não é algo facultativo, obrigatório. Chegar assim, olha, você quer reencarnar? Não, agora eu não quero. Não, não é assim que funciona. Precisa reencarnar, senão não se aperfeiçoa. E você pode perguntar, e no plano espiritual ele não tem possibilidade? Sim, ele tem possibilidade. E ele melhora, ele progride no plano espiritual. Mas a condição sine qua non para que ele possa evoluir é passar pela fieira da experiência terrena, das provações terrenas. Então a gente entende que alguém que morre de forma natural seguramente cumpriu a etapa evolutiva a que havia se proposto no planejamento reencarnatório, ou seja, quando ele veio do plano espiritual para a experiência corporal. E nós temos um exemplo recente, muito bonito, de alguém que deixou muita saudade para todos nós, que foi o nosso querido Divaldo Franco. Ele mesmo declarou muitas vezes que havia recebido uma moratória, ou seja, o plano espiritual tinha concedido a ele mais tempo na experiência corporal para que ele pudesse seguir na nobre missão a qual ele consagrou toda a sua existência. Em um determinado momento, então, ele desencarnou e retornou ao plano espiritual, né? Deve ter chegado lá cantando "Estou de volta para o meu aconchego", trazendo na mala bastante saudade e deixando muita saudade para todos nós, mas acima de tudo, deixando grandes, e absolutamente inesquecíveis exemplos.
Então nós precisamos entender que nascimento e morte não são antagônicos. Ninguém pode achar que a morte é o contrário do nascimento. Não, são complementares. Por que eles são complementares? Porque eles são meios. Sim, são meios. O nascimento é o meio para o espírito ver a experiência corporal. E a morte é o meio para o espírito retornar à pátria espiritual. O meio é através daquilo, é através dele que acontece ou a vinda de lá para cá ou o retorno daqui para lá. Isso é importante que a gente entenda. Sem dúvida que um elevado número de pessoas tem dificuldade de compreender a morte. Mas nós temos que entender que não há como não sentir dor, tristeza e saudade ante a morte. Por razões simples. Primeiro, por uma questão de sentimento, principalmente quando são os nossos afetos que precisam deixar o corpo carnal para voltar ao plano espiritual, retornar ao plano espiritual. E isso, de alguma forma, causa dor, causa tristeza, causa saudades. Nós choramos, ficamos tristes. Isso é considerado natural. Se realizado de uma forma exagerada, já deixa de ser natural para ser um pouco patológico. Por quê? Nós temos que ter consciência de que a única certeza da existência é a morte. O resto tudo é novidade. Quem nasce, em algum momento, vai precisar morrer. Quem reencarna, em algum momento, vai precisar desencarnar. E nesse espaço entre o nascimento e a desencarnação, a morte, nós chamamos de existência, vai viver inúmeras experiências, principalmente as experiências de amor. Não o amor eros, filho ou estorge, não, mas o amor ágape. Vai ter amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Quando ficar adulto e casar, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Quando se tornar avô, pelos netos. Vai ter amor pelos amigos. Agora, o Chico disse algo muito importante, o Chico Xavier, naquela sua célebre entrevista à TV Tupi, em 1971, salvo melhor juízo, no mês de julho. Em determinado momento ele disse: a morte não destrói os laços do amor, apenas muda a forma como eles se manifestam. Tem coisa melhor do que saber que quando nós desencarnarmos, nós vamos reencontrar todos os nossos afetos que partiram antes de nós. Por quê? Porque eles também fazem parte do mundo espiritual, eles também retornaram para o mundo espiritual quando desencarnaram. Agora, a doutrina espírita nos ensina que o processo de desencarnação é algo que depende muito de cada pessoa, não é um padrão. A morte não é padronizada para os seres humanos, não. Depende muito de cada pessoa, de como ela viveu a sua existência. Não existe uma regra geral que agrupe todos os casos. A morte o padrão de morte para a humanidade é esse? Claro que não. Aliás, a esse propósito, Allan Kardec, lá na obra O Céu e o Inferno, capítulo 1 da segunda parte, ele resume esses diferentes processos de desencarnação, agrupando quanto ao momento em que se dá essa reencarnação e quanto à facilidade ou dificuldade que cada espírito enfrenta nesse processo. Kardec diz assim: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente.
Acabou a vida orgânica, o espírito vai precisar retornar ao plano espiritual. Se assim que acabasse a vida, o perispírito desprendesse, ou seja, o perispírito é quem mantém o espírito vinculado à carne, ao corpo físico. A alma nada sentiria. Se nesse momento a coesão dos dois elementos dos corpos, o espiritual e o carnal, estiver no auge de sua força, diz o Kardec, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Vou dar um exemplo prático. Alguém que desencarna vítima de um acidente. De um acidente de carro, de moto, de avião. Alguém que é surpreendentemente assassinado. É uma ruptura violenta. Diferente daquela criatura que está doente há meses internada e que vai aos pouquinhos definhando em direção ao processo de morte. É um processo como que homeopático, vai cada dia um pouquinho. Então veja, no segundo caso, se a coesão estiver no auge da força, ou seja, ela for bem forte, vai haver essa ruptura. Mas o Kardec coloca uma terceira possibilidade, um terceiro aspecto. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. É o caso que eu estou dizendo da criatura que está durante um longo período, vai definhando por conta de uma doença. Então, cada dia, como se diz na gíria, cada dia morre um pouquinho. Até que vai chegar o momento em que vai haver o desprendimento natural. Já ouviu falar no fio de prata? O desprendimento natural, ou seja, o espírito desliga-se do corpo físico, via perispíritos, e começa o seu processo de retorno para o plano espiritual. E existe um quarto aspecto que o Kardec mostra para nós, dizendo: se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Olha que interessante. E aí me assaltou uma dúvida. E as pessoas que são cremadas? Sim, porque as que são enterradas, a decomposição do corpo é paulatina. A cada instante ela vai decompondo mais e mais e mais e mais. E o Kardec está dizendo, se a morte se dá quando cessa a vida orgânica, ou seja, parou geral. E aí, se continuar a existir, como diz o Kardec, os pontos de contato entre o corpo e o perispírito, muito provavelmente este espírito sentirá os efeitos da decomposição, até que esse laço se desfaça completamente, a tal linha de prata. E eu fiquei pensando, e como será isso para os corpos cremados? Será que, se porventura esse processo não se deu ao longo de um tempo em que o corpo foi se desfazendo e se separando bem lentamente do perispírito, do espírito, deve ser um sofrimento terrível. Mas o Kardec, na questão 150b, fez uma pergunta lá do Livro dos Espíritos,
no Livro dos Espíritos, fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim: a alma nada leva consigo deste mundo? A alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos responderam: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida, da existência. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha que interessante. Então, eis aí, meus amigos, o X da questão. E veja a resposta que os espíritos deram. Há um desejo de ir para o mundo melhor. Agora, esta lembrança que o espírito vai sentir, ela pode se dar em dois caminhos distintos, ou cheia de doçura, ou cheia de amargor, ou feliz ou infeliz. E o que é que determina esse sentimento da doçura ou do amargor? O modo pelo qual este espírito, quando estava encarnado, portanto tinha o nome de alma, tenha feito uso das suas potencialidades na existência. Se foi alguém que teve uma vida mais vocacionada para o mal, muito seguramente nós teremos um grande amargor. Se foi uma vida vocacionada para o bem, nós teremos lembranças cheias de doçura. Mas, como eu disse, esse é o X da questão. Como estamos vivendo essa existência? Aliás, surgem algumas dúvidas neste aspecto. A primeira delas é essa: como estamos vivendo essa existência? Estamos nos preparando para um futuro de doçura ou de amargor? Outra dúvida: que sentimentos e pensamentos ainda nos dominam? Sim, porque eles vão acabar fazendo a diferença nesse estado doçura, amargo ou amargor. Uma outra dúvida, algo que nós devemos nos perguntar diariamente: nossas inclinações atitudinais e nossas condutas estão alinhadas com o Evangelho de Jesus? Mas por que o Evangelho de Jesus? Para todo aquele que é cristão é a referência. Sim. Por quê? Porque Jesus nos foi oferecido como modelo e guia. Modelo para ser imitado, guia para orientar o caminho. Esta é a razão pela qual eu também digo que nós não devemos seguir Jesus, mas imitá-lo. Porque o seguir pode ser interpretado no sentido de ir atrás, acompanhando. E eu sempre costumo dizer: você pode acompanhar uma procissão sem nenhuma vinculação com a religiosidade, o sentimento religioso que está permeando aquele evento. Você está lá na procissão, olhando o celular, consultando seu WhatsApp, sua rede social. Surge então o grande desafio: como construir esse porvir espiritual? E aqui eu quero convidar o querido amigo, a querida amiga, para um exercício de imaginação. Pense aí que você ganhou um terreno grande, uma área grande. Mas esse terreno está coberto de mato, de ervas daninhas, mas a terra é plenamente agricultável, com prenúncio de grandes colheitas, se ela for convenientemente tratada. O que acontecerá se você não fizer nada a não ser contemplar o terreno? Você fica lá olhando o terreno, cheio de mato, de erva daninha, a terra é boa, mas você não está fazendo nada, você só contempla. O que você acha que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, a não ser o crescimento do mato e o não aproveitamento da terra.
O que você pode esperar no futuro deste terreno? Nada. Entendeu? Estamos dando um exemplo eminentemente material. Agora vamos fazer um outro pensamento. Vamos para o viés espiritual. Pense aí, o espírito foi criado simples e ignorante. Recebeu a experiência carnal como oportunidade de crescimento e progresso. A destinação desse espírito, de cada um de nós enquanto espírito, é um dia chegarmos à Assembleia dos Espíritos Puros, em que nós não precisaremos mais da experiência reencarnatória. Você vai perguntar, e quando isso vai acontecer? Voltamos àquela pergunta. Como foi construído esse porvir espiritual a cada reencarnação que o espírito viveu? Então, quando vem a pergunta quando, a resposta é: depende do investimento realizado nesse espírito em cada experiência reencarnatória. E aí vem um ditado popular de quem trabalha no campo, na agricultura, quando dizem: quem melhor planta, melhor colhe. Todo investimento que for feito durante a existência em favor do crescimento espiritual, do progresso espiritual, é que vai garantir esse porvir do espírito. Virão muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios, mas, como eu disse, alinhados com o Evangelho de Jesus, nós podemos ir dando conta de cada situação dessa de dificuldade. Podemos superá-la pelo cultivo das virtudes crísticas, a bondade, a esperança, a temperança, a honestidade de princípios e de propósitos, a ética, a justiça, a caridade. Lembrando aí, Pedro, na sua segunda carta, a caridade cobre multidão de pecados. Mas você pode também perguntar: que futuro nos aguarda enquanto espírito? Partindo da premissa de que somos imortais, ou seja, nosso espírito prossegue depois da deserção biológica, é como eu chamo a morte, do corpo físico, o futuro do nosso espírito deve ser o motivo de uma grande preocupação. Mas observe que a nossa maior preocupação enquanto reencarnados é com o nosso futuro material. O futuro espiritual depende fundamentalmente do atual presente. O futuro material também. Só que a matéria se acaba, mas o espírito continua. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não faço mal a ninguém. E eu sempre pergunto para elas: e era para fazer? O grande e saudoso espírito Batuíra, que na terra esteve como Antônio Gonçalves da Silva, um português, que viveu muito tempo no Brasil e tornou-se um grande espírita. O Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, nasceu em Vila Meã, em Portugal, dia 26 de dezembro de 1838. E desencarnou na cidade de São Paulo em 22 de dezembro de 1900. Portanto,
ele ia completar 62 anos. Numa obra mediúnica do Chico Xavier, em que vários espíritos contribuíram com o Chico, um desses espíritos foi o Batuíra, o nome da obra é Mais Luz. E o capítulo que coube ao Batuíra chama-se Ante o Futuro. E eu encontrei 3 citações dele muito interessantes para esse tema que a gente está refletindo, chegadas e partidas. Como é que eu planejo o meu futuro espiritual? O Batuíra diz assim: a luta pelo bem é difícil. E para nós, os viajores do burilamento moral, assume, às vezes, a forma de um navio incandescente em águas perigosas. Olha aí. Então ele já classifica essa luta pela prática do bem. Nós somos permanentemente desafiados pelas tentações. Eu me lembro que certa vez eu perguntei a um sacerdote, eu tinha uns 23 anos, lá numa aldeia indígena, às margens do rio Solimões. Padre, o que é pecado? Ele disse: a negociação mal sucedida com a tentação. A negociação mal sucedida com a tentação. A tentação está aí. É ela que torna a luta difícil. Em seguida, o Batuíra diz assim: mas o passado há de ser redimido. Adversários hão de ser transformados em irmãos. Espinhos devem florescer. Angústias se converterão em cânticos de alegria. Ou seja, na experiência reencarnatória, nós vamos ter muitas dificuldades, mas nós vamos conseguir vencê-las. E aí, neste momento, assume um papel preponderante o Evangelho de Jesus, nos instrumentalizando para enfrentarmos as dificuldades. Quando ele diz: o passado há de ser redimido, adversários vão ser transformados em irmãos, veja, por exemplo, a constituição do núcleo familiar, em que espíritos que já estiveram juntos, noutras circunstâncias, talvez vivendo papéis diferentes, são reagrupados no núcleo familiar exatamente para redimir as dificuldades que tiveram e existências anteriores. E aqueles que eram adversários agora precisam transformar-se em irmãos. E por último, eu selecionei uma sentença em que o Batuíra diz: hoje estamos sitiados por todos aqueles mesmos irmãos dos quais nos constituímos devedores. O exemplo que eu acabei de dar em relação ao núcleo familiar, a família que nós temos, mas também no trabalho, na vida social, na prática da nossa religiosidade, no caso espírita. Então nós vamos tendo aqui na Terra a oportunidade de preparar o nosso porvir, porque seguramente nós vamos reencontrar esses adversários e vamos precisar reajustar-nos perante a lei divina. Porque o reajustamento é perante a lei. O sujeito é apenas o meio pelo qual eu me reajusto perante a lei. Meu amigo, minha amiga, nós iniciamos a reflexão com o pensamento do Espírito Glorinha, a querida benfeitora que tanto tem nos auxiliado nesta etapa reencarnatória que vivemos. E ela me ditou o seguinte texto a título de conclusão: se estabelecermos a bondade como norte de cada instante,
se nos dedicarmos ao aprendizado permanente do Evangelho, com aplicação imediata de seus postulados. Se praticarmos o bem incessantemente, caminharemos desde agora em direção ao luminoso porvir, recolhendo no plano espiritual todos os frutos de nossa semeadura na presente existência. Quem retorna com superávit moral sempre regressa com menos dívidas a reajustar. Olha que interessante. Então eu perguntei para ela em determinado momento, depois que ela ditou o texto: a senhora está usando a partícula C. Se é, meu filho, porque tudo vai depender sempre, sempre, sempre do livre-arbítrio. Se você quiser, faz. Se não quiser, não faz e assume as consequências. Simples assim. Esperando meu querido amigo, minha querida amiga, ter contribuído para o entendimento desse tema. Agradecendo o carinho da atenção de todas as vibrações dispensadas.